Você aí, tem medo de falar em público? Já ficou nervoso em uma entrevista de emprego, palestra ou apresentação de faculdade? Só para você ter uma noção, uma pesquisa realizada pela Universidade Federal de Minas Gerais indicou que 59% dos universitários no Brasil possuem medo de falar em público. Muita coisa, não é mesmo, gente? E para falar sobre esse assunto, estamos aqui com Fred Giacomini, professor de oratória e diretor da escola Vox2U em Goiânia. Bom dia, Fred, tudo bem? Bom dia, Cleide, tudo bem? Que bom que você veio aqui esclarecer essas tantas dúvidas, né, que muita gente tem sobre oratória. Verdade. A oratória, por si só, já é um termo um pouco desconhecido, né? Então, é muito bom vocês abrirem esse espaço, né, para que mais pessoas possam ter contato com esse termo oratória, para a gente desmistificar aqui muita coisa sobre falar em público. Existe segredo para falar em público? Segredo não. Eu sempre falo que existe preparação. Preparação que passa, inclusive, por técnicas e por comportamento. Então, eu preciso entender e conhecer técnicas de oratória, mas eu preciso também trabalhar a questão comportamental. Senão, sem a minha inteligência emocional, sem um estado emocional equilibrado, a técnica ela fica de lado, né? Já reparou um jogador de futebol quando vai bater um pênalti ali na final do campeonato? Ele conhece as técnicas, ele vive daquilo, mas às vezes o nervosismo faz com que ele erre o pênalti. Ah, sim. Não é? Então eu preciso estar também com o meu estado emocional equilibrado para que eu possa colocar as técnicas em prática. Olha, você falou uma frase aí que eu ouço demais e eu nunca soube exatamente a definição. O que é inteligência emocional? Bom, a inteligência, né, e hoje nós entendemos que temos múltiplas inteligências, né? Então, tem pessoas que têm mais habilidade com matemática, outras com esporte. E a inteligência emocional, ela passa muito por autoconhecimento, né? Eu preciso me conhecer para que eu tenha essa inteligência de me portar bem diante das situações da vida como um todo e não diferente, né, quando eu estiver falando em público. Tá certo. E quais são as técnicas básicas para perder esse medo de falar em público? Olha só. Nós, na nossa escola, inclusive, a gente trabalha técnicas básicas, sim, porque toda casa, quando ela vai ser construída, ela precisa de um alicerce forte, né? Uma base forte. Então, a gente passa aí por naturalidade, que é a principal ferramenta. Eu preciso ser natural, onde quer que eu vá, né? Com quem quer que eu esteja falando, eu preciso entregar a minha naturalidade, que é isso que vai me conectar com o meu público, né? Depois, comunicação não verbal, gestos, expressões faciais, né? O meu corpo fala e fala muito, eu preciso colocar isso em prática. Contato visual, que é esse contato que eu estou tendo com você, com o público lá em casa, não é? Então, esse contato visual é o que me conecta também. Então, essas ferramentas compõem a base da oratória. Sobre essa base, a gente vai colocando muito mais ferramentas, técnicas mais avançadas. Ai, tá certo. Diante disso, como que se preparar para uma palestra? Uma entrevista de emprego e dentre outros compromissos. Por exemplo, também quero dar um exemplo muito importante para nós que somos católicos e dessas senhorinhas que querem muito ser ministras de Eucaristia. Elas têm que ter uma presença ali no altar, elas têm que falar também. Como é que prepara isso? Olha só, eu costumo falar para os meus alunos que a gente aplica a técnica, a fórmula dos 2 T's, treino e tempo. Eu não vou resolver a minha questão de habilidade em falar em público do dia para a noite. Preciso treinar, né? Todo aplauso em público, ele vem depois de muito treino. E eu preciso de tempo, justamente para desenvolver também essa questão comportamental. Então, para as senhorinhas que querem falar diante do altar, para quem quer participar de uma entrevista de emprego, tente se equilibrar emocionalmente, é o primeiro passo, né? Conforme eu falei lá no início, se eu estiver nervoso, minha técnica vai embora. E o estado mental conturbado, ele causa efeitos no meu corpo. Minha boca vai ficar seca, minha voz vai ficar trêmula, minhas pernas e mãos vão tremer, eu vou esquecer o que eu tinha que falar. Então, o primeiro passo, se equilibre emocionalmente, tente ficar calmo, tente abaixar a ansiedade numa entrevista de emprego, em qualquer situação. E aí você vai conseguir entregar a sua naturalidade. Olha, você falando de medo, eu estou me lembrando aqui de um grupo de WhatsApp que eu entrei
e que se discutia um monte de coisas, da vida, de Shakespeare, de lua, de sol, de política naturalmente. Quando chega nessa parte política, que tem um embate, cada um, hoje em dia o Brasil está bem separado, as pessoas começam a sair. E quem começa a ler ou ouvir, porque tem áudio, tem tudo, elas vão ficando retraídas. Elas têm uma opinião para dar, mas elas ficam reprimidas, retraídas. Como que você... Que dica que você daria para uma pessoa dessa para ela ter uma posição? Seja lá A ou B, direita ou esquerda? Olha só, nós sempre sugerimos para que um orador, para que quem vai falar em público, não entre em assuntos polêmicos. Política, religião, até time de futebol, né? Às vezes gera muita polêmica. Futebol, então, né? dá uma polêmica. Então a gente deve evitar certas situações. Mas, nesse contexto, nós precisamos sim nos posicionar, não é? Mas fazer isso da maneira mais respeitosa possível, não é? Eu preciso respeitar o meu público, seja ele quem for, né? O problema é que hoje em dia as pessoas não estão tendo tanta maturidade para discutir esses temas, né? Mas o respeito, ele está acima de tudo. E você acha que o respeito, ele passa pelo conhecimento? Ou seja, se eu conheço muito bem do que eu estou falando, com pesquisa, com leitura, eu tenho mais segurança? Com certeza, né? Ter conteúdo é fundamental. A gente falou muito aqui de técnica, de comportamento, mas se eu não tiver um conteúdo legal para transmitir, para argumentar, eu não vou conseguir convencer o outro. E aí eu não digo nem convencer também, às vezes é só mostrar o meu ponto de vista, para que ele possa me entender, né? Às vezes ele não vai mudar de opinião, mas o conteúdo é fundamental, né? E aí a gente sempre bate na tecla de hábito de leitura, de adquirir conhecimento, porque um orador que tem conhecimento, que sabe das coisas, ele consegue transmitir sua ideia. Você falou uma coisa muito importante, porque quando se tem conhecimento, você não precisa convencer o outro, mas você pode convencer um grupo de pessoas, porque a partir do seu conhecimento, a pessoa pode sentir firmeza, falar, olha, isso aí foi pesquisado, isso aí foi estudado, né? Então, o conhecimento, ele te dá segurança, é um caminho para a pessoa ser um bom orador. Com certeza, Cleide. Nós, quando a gente fala de argumentação, nós podemos argumentar tanto pelo lado emocional quanto pelo lado racional, né? Então, quando eu tenho argumentos racionais, são fatos, a pessoa não pode falar que aquilo não é verdade, né? Então, aí vai do nosso jogo de cintura para entender se nessa situação eu vou argumentar de forma emocional, para tocar a emoção da outra pessoa, ou de forma racional. Agora nós vamos falar um pouquinho para as vovós. Porque nós, avós, a gente é muito metida, né? A gente acha que o melhor neto do mundo é o nosso. E é mesmo. O meu neto é o melhor do mundo e o seu neto é o melhor do mundo. E quando a gente vai ver os nossos netinhos na escola, a gente fica com peninha, porque eles ficam assim meio retraídos. Aí a gente quer que eles falem em público, quer que eles recitam um poema e tal e tal. Aí a gente fica, oh meu Deus, tadinho do meu neto, não conseguiu desenvolver isso. E dá uma afliçãozinha na gente, como vó. Você tem alguma dica aí para dar para as vó ou para as crianças? Olha só, eu entendo que a oratória ela deveria ser ensinada nas escolas. Deveria compor a grade, né, de ensino fundamental e daí por diante. Porque é uma habilidade que nos diferencia das demais espécies, né? Então tem que ser trabalhada desde criança, sim. E nós, inclusive, quando crianças, nós temos ferramentas de oratória que nos são naturais. Modulação de voz, né? Repara o seu netinho conversando quando ele quer te pedir alguma coisa, por exemplo. O tom muda. Muda. Ou quando ele fez algo errado e está ali, né, querendo se desculpar. Ele trabalha muito bem a naturalidade, a modulação de voz. E a gente vai perdendo isso ao longo do tempo. Por essa questão de não ser ensinado, né? Da gente não trabalhar isso desde criança. Então, a dica que eu dou é, se exponha, né? Oriente o seu filho, o seu neto, sugira para ele, vá, se apresente, fale, né? E aí uma dica para pais e mães e avós, né? Muito cuidado com o que vocês falam para as suas crianças, né? Às vezes o pai e mãe fica ali, menino, engole o choro. Nossa, isso faz silêncio, fala baixo. Isso é terrível. Né? Cuidado, pode crescer um adolescente com problemas de demonstrar sentimentos, de se comunicar. Aí para fazer uma palestra, uma oratória, nem pensar, né?
É muito complicado. E essa questão aí também me preocupa, porque os adolescentes é uma fase muito complicada. E se essa criança for reprimida, na adolescência vai ficar pior. Porque chega na adolescência que vem aquela ebulição de hormônios que eles nem mesmo entendem o que está acontecendo no corpo. E dentro das escolas existe muito bullying, tem aquele que é sempre melhor, aquele que é mais bonito, aquele que se sai melhor, e a pessoa vai ficando mais retraída. Tem técnica também para esse adolescente? Com certeza, com certeza. Nós lá na escola, inclusive, nós temos o formato, né, de oratória que ensina crianças e adolescentes. Vox Kids e Vox Teens também. Por quê? Trabalhando com adultos, a gente entende que a grande maioria dos problemas de comunicação dos adultos foram originários lá na infância, lá na adolescência. E aí chega um adulto com muito problema, né, de comunicação. E a gente precisa trabalhar isso. Então, realmente é um problema que existe e que precisa ser trabalhado. Essa questão de falar, como você disse, engole o choro. E também tem outra questão, não se meta em assunto de adulto. Também dá problema. Também dá problema. Como é que se contorna isso? Tudo isso, Cleide, vai gerando o que a gente chama de crenças limitantes. A criança vai ouvindo essas expressões, né, repetidamente e vai tendo aquilo como verdade. Olha, não discuta com mais velhos, o mais velho sempre está certo, né? Então, tudo isso, o pai e a mãe, principalmente, tem que ter muito cuidado, porque, conforme eu disse, pode causar problemas de comunicação. E na sua escola, você trabalha com criança, adolescente, com adultos? Isso, a Vox, ela iniciou sua trajetória em 2015 apenas com adultos e nesse ano que nós começamos esse formato de crianças e adolescentes. Então nós temos também, além dos adultos agora, temos cursos para crianças e adolescentes, a partir dos 7 anos de idade. Olha, aconteceu uma coisa na minha adolescência que ficou marcado na minha cabeça até hoje. Foi na escola. Um professor substituto foi dar aula e ele não conseguiu controlar essa sala de aula com muita bagunça. E veio uma aluna e falou alto com ele e ele abaixou a cabeça e no final das contas ele até chorou. Existem muitos professores que não conseguem, eles têm o conteúdo, sabem o que querem ensinar, mas eles não conseguem esse domínio da sala de aula. Esse seu curso ajuda esse professor? Sim, com certeza ajuda. Nosso curso ele ajuda em toda e qualquer situação comunicacional. Tá? E aí entra um parêntese, né? Porque a gente muitas vezes imagina oratória, falar em público, as pessoas se imaginam discursando para uma grande plateia. Né? Mas falar em público é falar bem desde que o meu público seja apenas uma pessoa. Então, em um diálogo, eu preciso me comunicar bem, numa reunião de trabalho, em uma sala de aula, enquanto professor, enquanto quem está transmitindo conhecimento, eu preciso me comunicar bem. E sim, para grandes plateias também. Então, essas técnicas, elas ajudam desde a pessoa se desenvolver bem um diálogo, até discursar para grandes plateias. Olha, eu tenho muitas perguntas ainda para fazer, mas eu espero que você volte outra vez aqui no nosso programa, porque é um assunto que rende muito, né? Com certeza. Rende muito, é um prazer estar aqui e sempre que vocês precisarem, pode nos chamar que a gente vai responder outras perguntas também. Com certeza. Bênçãos do Pai Eterno para você. Muito obrigada pela participação. Obrigado.